Se você ainda olha para o investimento no exterior como uma forma de ganhar mais, talvez você esteja olhando seus investimentos de um ângulo errado. Eu sou Rafael Chacu, sou gestor de patrimônio, trabalho auxiliando pessoas e famílias na construção do seu patrimônio e na preservação ao longo do tempo. Nesse vídeo vai ser um ponto de virada que eu quero trazer na sua mentalidade de investimento, do qual eu quero mostrar a você. Se você olha para o investimento no exterior como um trade, uma alocação, do qual você apenas está visando um retorno adicional na sua carteira, talvez você não esteja olhando numa ótica que grandes patrimônios consolidados ao longo de décadas e anos olham. Eles olham, o que eu quero trazer nesse vídeo é de uma forma estrutural e não apenas uma percentual da sua carteira sendo investida em dólar, mas como estruturar seu patrimônio de uma forma global. Fica no vídeo. A maioria dos investidores brasileiros, eles pensam em investimento no exterior apenas na ótica do retorno. Ou seja, ele faz uma alocação, um trade direcional em dólar, ele pensa assim, olha, o dólar deve subir, então eu vou alocar em dólar. Aí se o dólar cai, ele entende que essa alocação dele foi errada. Ah, se a bolsa americana subiu menos que a bolsa brasileira no mesmo período, não, deveria ter ficado na bolsa brasileira. Ah, deixa eu trocar para cripto. Então, ele direciona o portfólio dele estruturado no Brasil, só que com alguns direcionamentos no exterior, pensando como uma forma de tentar ganhar mais numa alocação e não de uma formação de um portfólio estruturado pensando de uma maneira global. Na verdade, é um portfólio Brasil com algumas opcionalidades táticas para o exterior. O que ele pensa, na verdade, o exterior como qualquer outro ativo de risco na carteira. E se ele perde dinheiro, ele não vai querer voltar porque ele vai entender que aquilo não é para ele. Esse é um erro muito clássico do investidor brasileiro. Esse erro muito clássico do investidor brasileiro nada mais é do que você tratar o exterior como uma opcionalidade tática marginal da sua carteira e não como uma construção estrutural permanente de patrimônio lá fora. A grande virada para você entender como o grande capital, o investimento internacional é construído lá fora, primeiramente, você tem que entender que investir lá fora não é uma forma de apenas para você buscar retorno, mas uma forma de você proteger seu patrimônio. Se você começa a investir lá fora como uma forma de hedge, que é proteção em inglês, de patrimônio, você começa a entender, pô, eu deixo, na verdade, sair dos riscos sistêmicos do Brasil, dos riscos jurídicos, do risco político e tentar me proteger. Você pensa assim, não pensa como eu consigo maximizar meu retorno ao longo dos anos, mas como eu consigo minimizar minhas perdas para proteger meu capital ao longo dos anos. É assim que você constrói. E o retorno, na verdade, ele é uma consequência disso. Você vendo que você construiu um portfólio de uma forma, olhando muito mais a viés de proteção e não um viés de ganho fácil, você realmente faz seu portfólio correr muito menos riscos e, com um retorno que seja uma consequência ao longo prazo. E então, invariavelmente, quando você investe lá fora, você não deve se perguntar, qual país vai render mais? Você deve se perguntar, e se acontecer o pior com o meu país? Como vai ficar meu dinheiro se eu estou 100% no Brasil? Aí, a partir desse momento que você entende que você para de pensar de uma maneira oportunista. Agora é a hora. O dólar está caindo, não deixa entrar. Não, o dólar deve subir mais, o dólar deve cair mais, não devo entrar. Então, você passa a estruturar de uma maneira qualquer hora é hora, eu preciso alocar de uma maneira sistemática lá fora uma percentual do meu patrimônio. É assim que você deve pensar. Mas então, o que você está protegendo do seu patrimônio? Bom, existem 3 papéis fundamentais do hedge patrimonial na hora de você fazer uma alocação global. Primeiro é o câmbio, é o hedge cambial, é você ter uma proteção do câmbio do real. Se você pegar intervalos longos, como eu já trouxe em outros vídeos, o real ele vem desvalorizando frente a pares de moedas de países desenvolvidos, dado o nosso diferencial de inflação. Ou seja, você pensando de uma maneira mais óbvia, você dolarizando o seu patrimônio, dolarizando o seu ativo, de certa forma você está casando seu passivo com seu ativo. Qual que é o seu passivo? Tudo que são suas despesas futuras. Se seu passivo futuro ele tem parte atrelada a dólar e todos os seus ativos estão só atrelados ao real, você acaba tendo um descasamento e você vai perdendo poder de compra. Como a cesta de consumo da classe média do Brasil
é muito impactada pelo dólar, assim como da classe mais alta, você tem que ter um casamento de ativos. Você tem que começar a ter uma percentual relevante do seu patrimônio em dólar para poder ter um casamento de ativos passivos. Esse é o primeiro risco. O segundo risco de camada de proteção que você busca na dolarização do seu patrimônio é o risco da segurança jurídica, a proteção jurídica. Primeiro, aqui no Brasil você tem mudanças de regras, mudança de impostos o tempo todo. Por exemplo, aqui você tem mudanças, entrada de IOF, saída de IOF, CPMF, impostos sendo criados, impostos sendo reeditados com outros nomes, uma forma de controle de capital, como aconteceu em 2010 com o IOF, agora com a tentativa do governo no último ano de aumento do IOF para remessas do exterior. Então você começa a ter algumas proteções que parece que no dia a dia parece que são coisas pontuais, mas se você olhando a longo prazo, você tendo seu patrimônio lá fora, você reduz sua exposição a esse arcabouço jurídico, regulatório muito instável do Brasil e que está passando por mudanças, está melhorando, porém ainda existe um grande gap entre aqui e os países desenvolvidos. E esse gap que eu disse, você acaba levando uma previsibilidade do seu patrimônio durante 5, 10, 20 anos, o que te ajuda a ter uma segurança na hora de investir, dado que você sabe que a regra do jogo não vai mudar, você não vai ter um controle de capital, você não vai ter um imposto novo, você tem uma previsibilidade. Países desenvolvidos geralmente têm arcabouços jurídicos e tributários, regulatórios mais estáveis do que países ainda em desenvolvimento. A terceira camada de proteção é a camada econômica. A camada econômica nada mais é do que da onde você vai decidir onde você vai alocar. Porque a economia brasileira é uma economia, a economia americana é outra economia asiática é outra economia. Então você começa a ver que essas economias têm estruturas que elas se interligam, mas como elas são separadas, elas acabam tendo uma correlação menor. Quando você está investido apenas em um país como o Brasil, acaba que a correlação de seus ativos aumenta muito e acaba que sua exposição fica muito ligada àquele país. Então, se tem uma crise econômica em determinado país, uma hiperinflação naquele país, você acaba sofrendo. Quando você tem uma real diversificação, essa correlação diminui e você consegue fazer uma proteção do seu portfólio de uma maneira mais estruturada, diluindo o risco de cada economia. E aqui que entra um conceito muito importante, que é o conceito da carteira core, que é a carteira principal. Você construindo uma carteira core, ela deve suportar movimentos ao longo dos anos. Ela é uma carteira que busca você ter uma estabilidade e ela cumpre o seu papel independente do humor do mercado. A ideia é, se o mercado sobe, a ideia é ela subir mais que o mercado, se o mercado cai, ela cai menos que o mercado. Uma carteira que ela consegue ter uma resiliência. E uma carteira que, para uma carteira core funcionar corretamente, ela precisa desse nível de diversificação e redução das correlações entre os ativos. E se você só investindo no Brasil, você não consegue. Outro conceito é a carteira tática, né? A carteira tática eu acho que é um pouco mais essa lógica de retorno, você aproveitar algumas anomalias, algumas oportunidades do mercado para conseguir um retorno adicional e trazer um alfa, ou seja, um retorno bem acima do mercado para sua carteira. Então, dessa forma, você consegue separar um pouco. O core da minha carteira é esse, então essa é a alocação estratégica que eu preciso seguir. Essa aqui é a tática, então, sei lá, 3, 5% do meu portfólio eu consigo utilizar em alocações táticas, em diversas delas. Isso é muito diferente de como uma pessoa física pensa, né? Porque quando a pessoa física pensa, ela pensa, qual ETF que eu preciso comprar lá fora? O quanto eu preciso mandar? Um alocador, ele pensa diferente, ele pensa, o quanto do seu patrimônio precisa estar alocado fora do Brasil? Você tem uma idade mais avançada? 10, 20%. Você é mais novo? Talvez mais próximo de 50%, 60%. Então, trabalhando com um alocador, com um gestor de recursos ao lado, para te ajudar a definir isso, é fundamental. Ele vai construir uma carteira para você que faz sentido pelos próximos 30 anos. Mas como isso aparece na vida real? Como uma família de empresários no Brasil pensa, ela constrói seu patrimônio com sua empresa no Brasil, com seu fluxo de caixas em reais,
tendo uma exposição ao cenário doméstico, começa a investir seu patrimônio em imóveis no Brasil, começa a comprar títulos de renda fixa, a bolsa e começa a diversificar. Mas quando essa família começa a olhar de uma forma mais ampla e começa a pensar que não quer viver 100% no Brasil e ficar 100% dependente do seu capital, ela começa a estruturar seu portfólio pensando de uma maneira global. Isso não é tática, isso é core. Então, você transforma o seu portfólio como global, do qual você se expõe a moedas fortes, e uma parte tática do seu portfólio vai estar no Brasil, provavelmente um dinheiro um pouco mais curto prazo e de necessidade de capital de giro, sendo que um investimento mais longo prazo estruturado lá fora. Lógico que depende do seu perfil, depende da sua idade, depende do que você busca, mas isso de uma maneira geral, estou generalizando aqui. Então, você investindo fora do Brasil, você busca camadas a mais que o sistema brasileiro não te oferece, de seguranças, de uma moeda forte, de uma regulação, de exposição a outras economias. E isso é um exemplo clássico de não investir lá fora não é apenas uma boa ideia, mas é uma estrutura. Então, é a forma que você tem que pensar. Como estrutura, não como direcionar na sua carteira. A história do capitalismo está cheia de famílias buscando preservar o seu patrimônio. Então você tem que começar a olhar para buscar, para preservar o seu, e passando justamente isso, você começar a olhar além dos horizontes do seu país, além das suas fronteiras. Isso não é catastrófico. Isso é apenas uma arquitetura de planejamento patrimonial e de investimento. Essa é a grande mudança de mentalidade que eu estou trazendo nesse vídeo, que é você deixar de pensar como investidor global e passar a investir como um alocador global. Você deixar de ser um investidor local para começar a olhar lá fora como um alocador global. Você não vai pensar, esse é o melhor momento para eu começar a dolarizar meu patrimônio, mas não. Como que eu posso fazer meu patrimônio ser perpetuado ao longo de 20, 30, 40 anos? Lógico que você vai ter retornos no curto prazo, no médio prazo, mas você conseguir estruturar seu patrimônio para o resto da sua vida e para as próximas gerações também. Então, a pergunta que você deve fazer: qual é a estrutura ideal para o meu patrimônio para os próximos 30 anos? Ao longo desses 30 anos, não para daqui 30 anos. Isso é a fundação de qualquer gestão de patrimônio. Então, a frase que eu quero deixar para você é o seguinte: retorno é consequência, proteção de patrimônio é a premissa. Se você partir disso, você vai ter retorno, você vai ter consistência, você vai ter segurança no seu portfólio. E quando você olha para a internacionalização, pela porta de proteção, não pela porta de rentabilidade, como um todo o resto se organiza. O retorno é apenas uma consequência do trabalho bem feito, de uma estrutura bem montada que você tem feito junto com seus profissionais. E não apenas um trade do qual você vai buscar ganhar mais e que pode vir dar errado dependendo de algum movimento abrupto no mercado, como uma guerra, por exemplo. Por isso, se esse conteúdo faz sentido para você, se você está gostando de acompanhar o canal, esse pensamento de olhando para um horizonte mais longo, me acompanha aqui, me acompanha no Instagram, entre em contato que a gente está aqui para te ajudar. Um abraço.